Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso programa, né, da Inspirar at Home Live. Vamos aqui para nosso quinto encontro, se eu não me engano, né? Nós temos ainda mais alguns pela frente. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos e eu desejo que tenham uma ótima aula, que eu possa realmente contribuir aí nesse nosso momento, né, de isolamento para aperfeiçoar nosso conhecimento, trocar experiências com vocês. Eu gostaria de pedir para que todos deixassem o microfone desligado, a câmera também desativada. Nós vamos fazer a explanação da aula em aproximadamente 1 hora e depois nós vamos abrir para as perguntas, ok? Via chat. Então, só para me apresentar aí para vocês, né, vocês estão vendo aí já o slide da aula. Meu nome é Francine Livramento, eu sou fisioterapeuta, atuante na área de dermatofuncional há 21 anos, desde que eu me formei, nunca atuei em outra área da fisioterapia e já estou na Inspirar há 7 anos, indo para 8 anos, sou coordenadora da pós-graduação de fisioterapia dermatofuncional na Inspirar Curitiba, também na Inspirar Guarapuava, tá? Que é também, né, no estado do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre uma das principais indicações do microagulhamento. Tá? Então, nós sabemos que o microagulhamento é uma técnica bastante utilizada, né, na área da estética, da dermatofuncional e com várias aplicabilidades. Mas nós temos aquela que nós chamamos de principal, porque foi com ela, né, com esse objetivo que o microagulhamento começou a ser utilizado, foi, né, a técnica desenvolvida com este principal objetivo, que era a indução de colágeno, mais voltada para o rejuvenescimento. Tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos abordar o tratamento do envelhecimento cutâneo, utilizando o agulhamento e também, a partir deste recurso, a técnica de drug delivery, tá? Então, nós vamos focar principalmente nisso, eu vou comentar de uma forma geral, né, algumas contraindicações de forma geral, alguns cuidados da técnica em geral, mas o nosso foco principal vai ser realmente o envelhecimento cutâneo, como utilizar este recurso com o objetivo de rejuvenescer a pele e principalmente entender os fundamentos do microagulhamento para o estímulo dessa síntese de colágeno, tá? Então, como que isso ocorre na pele e o que eu ganho a partir disso, ok? Vocês vão observar aqui que... Só um minutinho. Aqui, eu coloquei aqui para vocês, nesse segundo slide, um pouquinho da minha experiência, da minha formação, o que eu tenho, né, desenvolvido de trabalho nos últimos anos, tá? Então, aqui eu dou aula em várias unidades, né, da Faculdade de Inspirar, isso já comentei um pouquinho aqui com vocês. Aqui tem meu e-mail, tá? Tem o meu celular, caso vocês queiram entrar em contato para algum material, para tirar algumas dúvidas que possam surgir depois da aula. Então, nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre o envelhecimento cutâneo, só para a gente lembrar de alguns detalhes, né? Principalmente quais são as alterações que nós visualizamos clinicamente nessa pele envelhecida, tá? Então, nós sabemos que esse envelhecimento, todas essas alterações que nós visualizamos na pele, eles são 30% que nós chamamos de envelhecimento intrínseco ou fisiológico, também podendo ser chamado de envelhecimento cronológico. Por quê? Porque é aquele que vem com o passar do tempo, tá? De acordo com a fisiologia dos tecidos, o envelhecimento natural. Então, nós observamos somente 30% e, normalmente, clinicamente, o que nós observamos? A presença de rugas, surgimento de rugas e flacidez, tá? Mas eu tenho 70% dessas alterações que são caracterizadas pelo envelhecimento extrínseco, que nós chamamos também de fotoenvelhecimento. Então, na verdade, é aquele envelhecimento que é causado por agentes externos. E por que nós chamamos de fotoenvelhecimento? Porque o principal agente agressor é a luz solar.
tá? Então, a radiação ultravioleta do sol é o principal agente externo que leva ao envelhecimento da pele. Além desse fator, que é a radiação ultravioleta, eu tenho também como um segundo mais agressivo o tabagismo e vários outros agentes, né, como o estilo de vida, alimentação, qualidade do sono, estresse, né, no dia a dia. Então, são vários fatores que vão influenciar. Mas como o principal é a radiação ultravioleta e a luz, então nós chamamos de fotoenvelhecimento, tá? Então, quando o paciente chega para tratar o envelhecimento, normalmente ele apresenta alterações tanto intrínsecas quanto extrínsecas, principalmente se a pessoa viveu a maior parte da sua vida em regiões onde a incidência da radiação ultravioleta era maior, pessoas que vivem no litoral, pessoas que gostam de se expor ao sol, né? E essas alterações do fotoenvelhecimento, que normalmente se manifestam por volta da terceira década, né? Então, lá por volta dos 30 anos, 40 anos, elas vão se manifestar, na verdade, um efeito cumulativo de toda essa exposição, durante toda a vida, desde a infância, né, até mais ou menos essa idade, tá? Então, nós vamos observar que é um quadro com muitas alterações e que o importante é que eu realize um tratamento de uma forma global, que eu consiga tratar da melhor forma possível o máximo de alterações visíveis, tá? Que incomodam, né, o nosso paciente. Então, eu coloquei aqui neste slide algumas características da pele envelhecida, tá? E destaquei aqui, vocês podem observar que estão aqui em negrito, aquelas que eu consigo tratar com o microagulhamento, tá? Então, por mais que eu comentei, né, que o microagulhamento ele tem várias indicações, a maioria, digamos, dessas indicações por conta do estímulo ao colágeno, tá? E também pelo drug delivery, né? Então, eu posso dizer que a partir do momento que eu posso utilizar o microagulhamento como um recurso para favorecer a permeação de ativos cosméticos na pele, né? Isso que é o drug delivery, eu tenho, então, uma infinidade de indicações, né? Então, se eu tenho um cosmético hidratante, que ele tem uma característica que eu possa utilizar com o microagulhamento, então um veículo em sérum, um veículo em gel fluido, de preferência com uma alta concentração de ativos, eu posso utilizar então o microagulhamento para hidratação. Inclusive, tem até artigos publicados sobre o microagulhamento para tratamento de gordura localizada, para tratamento de celulite, porque, na verdade, eu vou utilizar como um recurso que vai favorecer a permeação de um ativo lipolítico, de um ativo anticelulite, tá? Então, por isso eu tenho uma infinidade de indicações. Falando somente no envelhecimento, né, então observando já aqui quais as características, né, dessa pele envelhecida, eu atuo sobre todas essas, olha só, desidratação, perda de viço e brilho, que é o que caracteriza, né, uma pele desvitalizada, presença de rugas superficiais e profundas, tá? Nas regiões onde nós visualizamos com mais frequência, né, essas rugas, regiões frontal, glabelar, periorbicular dos olhos, perilabiais, sulco nasogeniano, sulco pré-papada e também algumas linhas na região malar. Tá? Então, essas são as regiões normalmente acometidas, né, na face pela presença de rugas. Tá? Perda de elasticidade da pele, que é o que ocasiona a flacidez, né? E com essa flacidez eu vou observar, então, uma perda de contorno na face, principalmente nas regiões submandibulares, submentonianas e cervicais, tá? Então, estas alterações que eu visualizo em uma pele envelhecida, todas elas eu consigo tratar e melhorar o aspecto, tá? Com o uso do microagulhamento. Eu observo também formação de telangiectasias, tá? Então, que são microvasinhos dilatados, e já no caso, né, o microagulhamento não tem uma indicação. No final da aula eu vou comentar com vocês sobre algumas possibilidades de recursos associados para que eu possa realmente, né, oferecer um tratamento de mais qualidade, de que o meu paciente fique mais satisfeito e dessa forma global, né, que eu estou comentando com vocês. Eu observo também alterações pigmentares, principalmente, né, nas peles fotoenvelhecidas. Então, uma pele que apresentasse, né, o que é
impossível a gente acreditar uma pele que não tenha, né, sido exposta a nenhum agente externo, mas uma pele que, se ela apresentasse somente o envelhecimento intrínseco, nós dificilmente observaríamos alterações pigmentares, porque as melanoses solares, que são as manchas castanhas na pele, são decorrentes do fotoenvelhecimento, então é por exposição solar que elas acontecem. O microagulhamento, ele vai ajudar um pouco no clareamento dessas manchas, mas de preferência também se eu associar com outros recursos, tá? Que nós vamos comentar. E observo também um tipo de alteração que nós chamamos de ceratose, tá? Ceratose solar também, ou ceratose actínica, tá? Que é um nome correto. E ela é considerada uma lesão pré-cancerosa, tá? Então, é o tipo de lesão que eu observo, mas que eu não devo tratar com o microagulhamento e com nenhuma outra técnica, justamente por esse risco que existe de evolução para um carcinoma, para um tipo de câncer de pele. Então, o ideal é que em alguns tratamentos eu possa tratar outras áreas, mas que eu proteja essa área, né, de ceratose, e que faça o encaminhamento para o dermatologista. Ela é uma alteração dermatológica, tá? Como que eu diferencio melanose de ceratose? Só para a gente lembrar aqui um pouquinho, tá? A melanose, ela é a mancha castanha, né, arredondada, ovalada, às vezes um castanho mais claro, mais escuro, que nós observamos em áreas expostas, né? Então, normalmente é na face, no colo, no dorso das mãos, nós encontramos uma incidência muito grande, mas ela é lisa, tá? Então, eu observo essas características através de inspeção, e através da palpação, quando eu toco a superfície da pele, a textura é lisa, tá? Já a ceratose, ela tem praticamente esse mesmo aspecto, mas nós observamos um espessamento na superfície e ao toque, a palpação, ela é áspera, tá? Então, só para, né, destacar aqui para vocês essas alterações que estão em negrito, que nós conseguimos tratar de uma forma mais eficaz com o microagulhamento, tá? E aí, gente, vocês já podem ir fazendo as perguntinhas lá para não esquecer, né? E depois eu vou responder, tá? Então, aqui, depois de lembrarmos aí, né, um pouquinho sobre as alterações do envelhecimento, nós vamos começar a falar sobre a técnica, né, o microagulhamento. Então, eu coloquei aqui um breve histórico para vocês, não sei se todos já atuam, já trabalham, né, com microagulhamento, mas as primeiras aplicabilidades de recursos com agulhas, né, para a pele, foram realizadas em 1995 e foi chamado de subcisão ou um agulhamento dérmico, tá? Então, o termo subcisão como meio de estimular o tecido conectivo sob cicatrizes, tá? Então, principalmente as cicatrizes atróficas, que são aquelas que apresentam uma depressão, uma perda de volume, tá? Da estrutura, de toda a derme, o conteúdo dérmico, e também para tratar rugas retraídas, tá? Já em 1997, começaram a se utilizar a tatuagem, só que sem o pigmento, também para tratamento de cicatrizes inestéticas. Porém, nessa técnica, o que observaram? Que os orifícios eram muito próximos e muito superficiais, o que tornava o método pouco útil na prática. O estímulo que ele conseguia produzir ao colágeno era ineficaz, tá? E em 2005... Olha só, a gente observa que já tem, né, a técnica já existe há bastante tempo, aí 15 anos, mas aqui no Brasil, para a gente, não tem nem 10 anos que a técnica realmente, né, começou a apresentar uma relevância maior, que nós começamos a observar e realizar profissionalmente. Eu ministro os cursos e as aulas há uns 5, 6 anos, aproximadamente, se eu não estou enganada, tá? Então, aqui em 2005, Desmond Fernandes desenvolveu um dispositivo especial para PCI, que é a indução percutânea de colágeno. Ele ficou conhecido com esse termo, tá? Indução percutânea de colágeno, ou seja, estimular a produção de colágeno a partir da própria pele, tá? Constituído por microagulhas dispostas em intervalos regulares em um cilindro rolante. Então, aqui que surgiu o primeiro rolete de microagulhas, o que hoje nós temos outros recursos, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês também,
Então, esse tipo, quando nós falávamos em microagulhamento, eu já pensava automaticamente no rolete de microagulhas, tá? No rolinho do microagulhamento, ou o que nós chamamos mais comumente de roller, tá? Um roller de microagulhamento. Mas hoje, como nós temos outros recursos para se realizar esse agulhamento na pele, nós chamamos este, que é realizado com o rolete, de microagulhamento mecânico. Então, aqui eu coloquei para vocês, olha só, uma das primeiras publicações em português sobre o microagulhamento, tá? Em uma revista, na revista, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? Então, realizado por médicos, né, esse experimento, porque foi um estudo experimental com o objetivo de classificar a injúria provocada na pele, tá? Então, esse artigo, ele é de 2013, tá? E foi realizado por estes estudantes, na verdade, profissionais, já médicos, né? Em um pós-doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Por que eu uso esse artigo como referência? Justamente por ser um dos primeiros em português e porque ele mostra exatamente o que esse roller de microagulhas promove na pele. E dependendo do comprimento dessa agulha, eu vou conseguir respostas e estímulos diferentes, né? Vou promover um estímulo diferente, consequentemente, uma resposta diferente. Então, essa classificação da injúria provocada, para a gente, é um parâmetro que eu considero muito importante, tá? A partir do momento que nós não temos nenhuma legislação profissional ainda que diga até onde eu posso ir, dependendo, né, da minha formação, tá? Então, nós temos que o profissional médico ele pode realizar em todas as profundidades, todos os comprimentos de agulha. Já os profissionais da área de saúde não médicos têm algumas restrições, assim como nós temos no caso dos peelings, né? Então, nós classificamos lá os peelings em superficiais, médios e profundos. O que nós podemos fazer? Os superficiais, tá? Eu digo para vocês, assim, com propriedade com relação à fisioterapia, hoje nós temos vários profissionais, né? Eu acredito que aqui nessa nossa aula também, vários profissionais da área de saúde que atuam. Eu só não sei dizer exatamente até onde esse profissional pode ir, porque eu não conheço, né? Quais são as determinações de cada classe. Então, o ideal aqui se verifique junto ao seu conselho para verificar o que está liberado, o que não está, tá? Então, para profissionais, fisioterapeutas, esteticistas, nós podemos realizar os peelings epidérmicos. E aqui no caso do microagulhamento também nós temos uma limitação com relação ao comprimento da agulha, tá? Aqui essa imagem que assusta, né, um pouquinho. Essa imagem, ela é justamente, tá, o objeto de estudo desse artigo, tá? Então, eles fizeram um artigo com a liberação do Comitê de Ética e Pesquisa, né, para desenvolver esse trabalho com seres vivos, porque aqui é a barriga de um porquinho, tá? Então, esse porquinho, ele foi sedado, tá? Esse procedimento foi realizado em um ambiente apropriado, onde eles testaram, então, tá, estes comprimentos de agulha, tá? Eles realizaram com uma marca de roller chamada Dr. Roller, tá? Em uma época que nós nem tínhamos, ainda 2013, nós não tínhamos essas marcas que são fabricadas aqui no Brasil, que nós temos Anvisa, né? Eram normalmente rollers que vinham, né, de fora do país. Lembrando que hoje nós temos, né, os rollers que vêm de fora, mas eles passam, né, pela Anvisa, e aí nós temos uma liberação. Então, eles utilizaram dessa marca estes comprimentos, tá? De 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5 milímetros de comprimento da agulha. E para cada agulha, eles observaram qual era o grau de injúria, de agressão, de lesão que esse roller, né, que essas agulhas conseguiam realizar na pele, tá? Eu vou falar para vocês de todos os comprimentos que nós encontramos disponíveis no mercado e já vou tranquilizá-los para aqueles que ainda, né, de repente não trabalham com a técnica, que por mais que eu utilize uma agulha de 1,5, por exemplo, eu não vou causar toda essa escoriação no meu paciente, tá? Não é isso que eu desejo, tá? Então, aqui foi realizado o procedimento o mais agressivo possível que cada comprimento de agulha consegue realizar, tá? E aí, então, eu vou mostrar para vocês alguns casos,
né, da forma que nós aplicamos nos pacientes, tá? Então, isso aqui que eu coloquei aqui é a introdução do artigo, tá? Que eu acho bem interessante, por quê? Porque ele faz uma comparação do microagulhamento com terapias ablativas, que são terapias que destroem tecido, né, na superfície, causando desepitelização. Então, ele faz uma comparação com os peelings químicos médios e profundos, tá? Então, estes peelings médios e profundos, eles são realizados por profissionais médicos, tá? E eu já vou atingir a derme, são peelings dérmicos, tá? Então, os profissionais que não estão habilitados, né, essa profundidade de peeling, eles vão realizar peelings epidérmicos, tá? Então, um peeling epidérmico é aquele que vai remover somente algumas camadas da epiderme, tá? Considerado peelings superficiais. Então, é um tipo de peeling que é interessante associar com o microagulhamento, porque eu vou estimular o processo de renovação celular sem destruir tecido vascularizado, que é o que ocorre aqui no caso de peelings médios, que vão atingir até a derme papilar, e peelings químicos profundos, que vão atingir até a derme reticular média, tá? Então, o que eles dizem aqui na introdução desse artigo? Que a remodelagem do colágeno, né, então o estímulo à síntese e remodelagem de colágeno com estas terapias ablativas, e ele dá estes exemplos, né, dos peelings, promove sim o incontestável estímulo na síntese de colágeno. Então, realmente, esse tipo de peeling, esses tipos de peelings conseguem promover esse estímulo à síntese e remodelagem, tá? Com isso, eu vou conseguir atenuar rugas, melhorar a textura da pele, corrigir cicatrizes atróficas e reduzir os sinais de fotodano, de fotoenvelhecimento, tá? Porém, eu tenho que observar isso aqui, olha. Estes procedimentos resultam em uma recuperação longa, um tecido muito sensível, sujeito a HPI, que é a hipercromia pós-inflamatória, principalmente em fototipos mais altos, né, com uma quantidade maior de melanina, podem ocasionar cicatrizes hipertróficas, eritema persistente e outros tipos de discromias, né, de alterações de pigmentação da pele, tá? Então, a proposta do microagulhamento é justamente oferecer um estímulo semelhante, porém sem remover a epiderme e outras camadas, tá? Então, baseado em uma tendência aí dos últimos 10 anos, já a gente pode até dizer, tá? Que é sempre mais interessante se realizar procedimentos menos agressivos, sejam eles isolados ou em associação, com o objetivo de reduzir o risco de complicações e também um retorno mais rápido à rotina, tá? Então, a partir do momento que eu realizo procedimentos mais conservadores da pele, mesmo que eu precise mais sessões, mesmo que eu precise associar recursos, isso é uma forma de trabalho onde eu tenho mais tranquilidade e me exponho menos o meu paciente a complicações, tá? Então, eu sei que às vezes, em alguns procedimentos, quanto mais eu agredir a pele, mais ele vai produzir colágeno, melhor vai ser, ela vai ficar, né, totalmente sem ruga, pele firme, mas e o risco de complicações? Então, realmente vale a pena? Então, essa tendência, né, já não é assim, nem tão atual, a gente já pode considerar aí um bom tempo, de conservar a pele, de trazer cada vez mais qualidade para essa pele, tá? Então, a proposta do microagulhamento vem justamente para produzir esse estímulo à produção de colágeno, sem provocar a desepitelização, sem remover as camadas da pele, tá? Principalmente as camadas vascularizadas, porque a partir do momento que eu lesionar e agredir a camada mais vascularizada, existe um risco maior de complicações, tá? Complicações até com infecções e consequentes cicatrizes, tá? Por que o médico normalmente realiza esse tipo de procedimento mais agressivo? Porque qualquer intercorrência que venha a acontecer, muitas vezes ele vai ter como solucionar através de um procedimento médico, tá? Ou através do encaminhamento para um colega médico, né? Tem situações de complicações que precisam até de cirurgias, tá? Então, isso favorece bastante o nosso trabalho, né? O nosso trabalho
do profissional que não pode realizar procedimentos tão agressivos, tá? Ou que não deseja, né? Às vezes ele pode realizar, né? Como dependendo da clínica onde ele trabalha, como que ele desenvolve esse trabalho, mas muitas vezes o profissional prefere trabalhar de uma forma mais conservadora. Então, o microagulhamento vem, né, como um recurso a mais no nosso arsenal para estes tratamentos, tá? Ele é considerado, né, aqui baseado nos fundamentos, né, da técnica, ele é considerado minimamente invasivo a partir do momento que eu vou atingir a derme, tá? Na verdade, em cirurgia, até esse termo nem é muito aceito, porque, na verdade, invasivo seria algo mais, realmente, tipo uma cirurgia por vídeo, né? Às vezes é considerada minimamente invasiva, mas é porque, como a maioria dos nossos recursos, nós não atuamos lesionando a derme, nós atuamos mais na superfície, na epiderme, através de recursos, como os recursos eletroterápicos, e aí eu consigo respostas dérmicas, mas como aqui eu tenho agulhas e que dependendo do comprimento eu vou atingir a derme, podendo ocorrer então um sangramento, né? Porque eu sei que a derme é vascularizada e a epiderme ela é avascular, então nós chamamos dessa forma, tá? Então eu aplico o sistema de microagulhas na superfície da pele com o objetivo de gerar múltiplas microponturas. E para que eu tenha essa indução de colágeno de uma forma mais satisfatória, eu preciso utilizar um comprimento que consiga atingir a derme, porque essa resposta inflamatória vai ser desencadeada a partir do sangramento, tá? Então, eu não tenho lá a definição de inflamação. Processo inflamatório é uma resposta do tecido vascularizado. Ah, então, se eu ficar realizando somente na epiderme, eu não vou ter uma resposta inflamatória tão, né, satisfatória e, consequentemente, a minha síntese de colágeno também vai ser reduzida, tá? Porque a síntese de colágeno, ela é o quê? O reparo tecidual. Então, eu utilizei um instrumento, tá, que apresenta essas microagulhas, causei uma injúria, uma agressão, uma lesão na pele. A partir disso, o meu organismo responde com o processo inflamatório, então é normal se eu visualizar todos aqueles sinais da inflamação, né? A vermelhidão, o edema, o desconforto, tá? É doloroso, né? Não dá para dizer que não dói, tá? Então é normal que eu observe, tá? E aí depois, paralelamente a isso, eu já vou observando então o reparo tecidual, que na verdade nós sabemos, né, que uma das fases da resposta inflamatória já é uma fase produtivo reparativo. Tá? Então, essa produção de colágeno não tem objetivo de deixar a gente, né, cada vez com a pele mais esticadinha. Na verdade, o objetivo é reparar aquele dano que foi causado. E esse dano, ele tem que ser realizado de uma forma controlada, para que não saia do nosso controle, tá? Então, é esse processo, né, que eu vou realizar atingindo a derme, ocorrendo sangramento, resposta inflamatória e síntese de colágeno, que nós chamamos de indução percutânea de colágeno. Aqui nessa imagem, nós observamos, então, o que nós chamamos de drug delivery, né, dessa técnica de drug delivery, que, na verdade, ela foi, como que eu vou dizer, começou a ser explorada já um tempo depois. Inicialmente, o objetivo era agredir para produzir colágeno, né? E a partir do momento que ela começou a ser utilizada com princípios cosméticos ativos, né? A partir do momento que alguém pensou, olha, se eu estou promovendo microponturas, eu estou abrindo passagem, né, entre a superfície e as camadas mais profundas da pele, nós chamamos das camadas nobres da pele, então por que não utilizar um cosmético específico, já que nós temos, né, uma grande variedade de ativos para todos os problemas, né, da estética, da dermatofuncional. Então, se eu já estou abrindo, né, essas microponturas, por que não colocar o cosmético, tá? Então, assim, quando você deseja estimular colágeno e você utiliza agulhas de comprimentos adequados para atingir a derme, tá? Não é obrigatório que você utilize o cosmético. Já se você tem uma indicação, como por exemplo o tratamento de um melasma, aonde você quer
permear o ativo, então a sua técnica principal é o drug delivery. É claro que, dependendo do comprimento, você vai estimular colágeno mais ou menos, e você pode até trazer um bônus, né, para o seu paciente. Você foi tratar a mancha, né, a hipercromia, que é o melasma, e você conseguiu também suavizar linhas de expressão, melhorar a textura e o brilho dessa pele. Mas se você não associar com o cosmético inibidor da melanogênese, o seu resultado muitas vezes vai ser insatisfatório. Tá? Então, quando eu quero aproveitar, né, essa possibilidade que o recurso me traz de favorecer a permeação de ativos de acordo com a disfunção que eu estou tratando, é obrigatório que eu use o ativo. Então, aí eu chamo de drug delivery, tá? Mas, quando eu estou realizando para estimular colágeno, por que não aproveitar? Então, a minha orientação é que você utilize com o cosmético, né, com os princípios ativos específicos para tratar o seu problema, sempre, tá? Então, aqui nós observamos justamente, né, que um cosmético específico, né, com ativos, que vão penetrar na pele através dessas micropunturas, atingindo, né, camadas mais profundas, tá? Essas imagens são do artigo também, tá? Então, aqui são cortes histológicos, né? Então, foi realizado um corte, foi corado, e aqui observado ao microscópio o que aconteceu nessa pele, né? Após essa agressão. Então, nós observamos, olha só, a chegada de células envolvidas no processo inflamatório, no reparo, hemorragia, os pontinhos hemorrágicos, né? Então, como ocorre essa lesão de microcapilares sanguíneos, né? Do que nós chamamos o plexo subepidérmico. Então, pode ocorrer a superficialização desse sangramento, que nós chamamos de porejamento de sangue na superfície da pele, mas não é obrigatório. E o que eu desejo é que isso aconteça internamente, porque é lá que vai desencadear todo o processo que eu desejo para produzir o colágeno, tá? Então, aqui nessa imagem da direita, né, nós visualizamos aqui o extrato córneo, nós visualizamos aqui a epiderme, né, constituído por células justapostas, tecido epitelial, e aqui nós visualizamos a derme, tá? Então, aqui há uma abertura, né, provavelmente aqui pela passagem da agulha, e nós observamos aqui um rápido fechamento, né, uma migração dos queratinócitos vivos aqui da epiderme para fechar aqui essa abertura, tá? Para fechar esse dano epidérmico que foi causado, tá? E aí todo o processo já foi desencadeado lá na derme. Aqui também nessa outra imagem nós observamos vários pontinhos hemorrágicos, tá? É isso que nós desejamos para estimular colágeno. Então, o que eu observo? Em um primeiro momento, uma perda da integridade de barreira cutânea, tá? E dissociação dos queratinócitos. Então, nós sabemos que as células mais superficiais, né, da epiderme são os queratinócitos, tá? Que compõem essa camada epiderme, e a superfície da epiderme é constituída por queratinócitos mortos, tá? São células mortas, né? Então, nós podemos chamar de células corneificadas, né? Então, são células repletas de queratina, e logo abaixo dessa camada córnea, eu tenho, então, as outras camadas de queratinócitos vivos, né? Então, eu tenho camada granulosa, camada espinhosa e camada basal, tá? Então, dependendo do comprimento da agulha, eu vou atingindo cada vez mais profundidade aí, até atingir a derme, tá? Então, o primeiro momento, a superfície para que a agulha penetra é justamente, né, essa dissociação, esse afastamento das células da epiderme, tá? Em um segundo momento, já ocorre liberação de substâncias quimiotáxicas, então são substâncias que atraem as células envolvidas nesse processo, vasodilatação dérmica e migração dos queratinócitos para restaurar o dano epidérmico, que é justamente fechar a passagem, né, na superfície, tá? E aí nós vamos lembrar aqui um pouquinho sobre as fases do processo de cicatrização, porque é justamente aqui que está o reparo tecidual. Então, é justamente aqui que eu vou entender como que é produzido esse colágeno, tá? Como que acontece esse processo, por que que eu consigo superficializar
rugas? Por que eu consigo melhorar o tônus da minha pele? Consigo dar mais firmeza para esse tecido, tá? E também superficializar cicatrizes atróficas, né? Se for o caso, se for a indicação, tá? Então, estas são aqui, entendendo, relembrando essas fases do processo de cicatrização, eu entendo perfeitamente como que acontece, tá? E aqui, só abrindo um parêntese, o que eu costumo dizer que é muito importante para o sucesso de qualquer tratamento, tá? Primeira coisa, você tem que saber realizar uma avaliação de qualidade, tá? Então, uma avaliação o mais completa e detalhada possível, lembrando que essa avaliação não é constituída somente pela anamnese. A anamnese é a fase inicial, é aquela fase de coleta de informações, de conversa, de entrevista com o meu paciente, tá? Que muitas vezes eu já vou fazendo perguntas específicas, direcionadas para aquela que ele me disse que é a queixa principal, tá? E depois eu tenho dentro da avaliação o exame clínico, ou exame físico dessa pele, onde eu vou identificar os problemas e também algumas características semiológicas, biotipos, fototipos, tá? Então eu preciso saber realizar muito bem essa avaliação. Tá? A partir do momento que eu identifiquei o problema que eu vou tratar, que é, né, na maioria das vezes, a queixa principal, eu preciso conhecer muito bem esse problema, tá? Então, se eu estou falando de envelhecimento, eu preciso conhecer quais são as alterações dessa pele envelhecida, tá? Se eu vou tratar uma pele acneica, uma pele com acne, eu preciso conhecer o que é essa disfunção, quais são as lesões que estão presentes na pele, ok? E, por último, eu preciso conhecer muito bem quais são os recursos que eu tenho para utilizar, tá? Então, eu tenho vários recursos, eu quero utilizar o microagulhamento, então eu preciso entender muito bem, conhecer muito bem a técnica, para saber realmente se ela se encaixa, se ela vai atender a necessidade do meu problema, tá? Então, aqui, a primeira fase da injúria, ocorre liberação de plaquetas, nós sabemos que são células envolvidas, né, no processo de coagulação sanguínea, neutrófilos, que são responsáveis pela liberação de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, eles exercem uma ação sobre tanto queratinócitos na epiderme e sobre fibroblastos na derme, tá? Então, os fibroblastos, eles são as principais células da derme e eles que são responsáveis por sintetizar esta proteína que nós chamamos de colágeno, que vai dar origem às fibras colágenas e que são responsáveis pelo preenchimento, pela sustentação dos tecidos, tá? Da nossa pele, né? Porque é o nosso alvo aqui, nosso foco de estudo, tá? Então, estes fatores de crescimento que são liberados pelas nossas células são TGF-alfa, TGF-beta, PDGF e fator de crescimento do tecido conjuntivo. Então, eu já lembro que a derme, que é o que eu quero estimular para produzir o colágeno, é tecido conjuntivo, tá? Nós podemos também utilizar, além, né, destes fatores de crescimento que são liberados pelas minhas próprias células, também eu posso utilizar fatores de crescimento que estão disponíveis nos cosméticos, tá? Então, nós temos alguns fatores disponíveis para uso cosmético que eu posso também associar durante o meu procedimento, tá? Segunda fase, a cicatrização. Então, aquelas células que são os neutrófilos, vão sendo substituídos por monócitos, ocorre angiogênese. Olha só, isso é muito interessante, muito importante, que é uma neoformação vascular, ou seja, essa pele vai ser mais vascularizada, então eu vou observar uma chegada maior de nutrientes e oxigênio ali para aquela região, epitelização e proliferação de fibroblastos, seguidas da produção de colágeno tipo 3, elastina, que é uma outra proteína que o fibroblasto sintetiza, que vai dar origem às fibras elásticas, glicosaminoglicanos, tá? Principalmente quem? O ácido hialurônico, que promove preenchimento e que é um hidratante excelente, tá? As nossas células, né, os fibroblastos produzem proteoglicanos também. Fator de crescimento de fibroblastos, TGF, alfa e beta, agora são secretados pelos monócitos.
E olha só, 5 dias após essa agressão, a matriz de fibronectina vai estar formada, o que possibilita o depósito de colágeno logo abaixo da camada basal da epiderme, tá? Então, nós sabemos que a camada basal da epiderme, também chamada de camada germinativa, que é aquela que se multiplica, né, continuamente para que ocorra a renovação da epiderme, ela repousa sobre a membrana basal, que é uma região que nós podemos chamar também de junção dermoepidérmica, ou seja, logo abaixo da camada basal eu tenho a derme. Então é ali que eu já tenho uma matriz que está formada e o depósito de colágeno vai ocorrer ali. Então é a partir, né, destas respostas que eu visualizo no tecido, que eu vou observando, então, um preenchimento de dentro para fora e a superficialização das rugas, tá? Das linhas de expressão e rugas. E aí tenho aqui, por último, a fase de maturação, onde o colágeno tipo 3, que é predominante na fase inicial, vai sendo lentamente substituído pelo colágeno tipo 1, que é aquele que mais nos interessa, que é mais duradouro, persistindo por um prazo que varia de 5 a 7 anos, até ser degradado, né, por enzimas que degradam o colágeno velho, tá? Então, olha só como é interessante, a partir do momento que eu lembro disso, que eu entendo isso, eu sei como ocorre o processo na pele, tá? E para que ocorra toda essa cascata de eventos, eu até coloquei aqui destacado, tá? O trauma provocado deve atingir uma profundidade de 1 a 3 milímetros. Por quê? Porque de 1 a 3 milímetros eu consigo chegar na derme. Se eu não atingir a derme, mesmo que seja a derme bem superficial, que é a derme papilar que nós chamamos, que está ali logo abaixo, né, da epiderme, se eu não atingir vasos sanguíneos, eu não tenho processo inflamatório, tá? Porque a camada avascular, que é a epiderme, ela não apresenta uma resposta inflamatória. Isso é uma característica de tecido que tem vasos sanguíneos, né? Então, se eu não tiver inflamação, eu não tenho nada desse processo de cicatrização, tá? E esse recurso, ele vai atingir essa profundidade com preservação da epiderme, tá? Então, a epiderme, ela vai ser apenas perfurada e não removida, como naqueles outros procedimentos dos peelings mais agressivos que eu comentei com vocês e que, então, ocasionam uma resposta bem mais lenta e um risco de complicações, tá? Então, centenas de microlesões são criadas, resultando em colunas de coleção de sangue, tá? Na derme. Então, isso que nós visualizamos aqui nessas imagens, né, que eu já mostrei algumas para vocês, acompanhadas de edema da área tratada, tá? Então, um inchaço é normal, porém, uma hemostasia praticamente imediata. Então, gente, ninguém vai embora para casa sangrando, ninguém vai ter um sangramento que não para, um sangramento muito intenso. Não é dessa forma que nós vamos trabalhar, tá? Então, quando eu visualizo um leve porejamento em algumas regiões, eu não preciso agredir mais essa pele, tá? Essa foi, então, a classificação, tá? A partir desse estudo que eles fizeram, classificação do estímulo versus o comprimento da agulha, tá? Então, eles classificaram nestes 3 níveis de injúria. Injúria leve. Aqui, os comprimentos de agulha baseados na marca que eles utilizaram, né? Que aqui até eles colocam que a marca tinha também o 0,25. Então, injúria leve de 0,25 e 0,5. Injúria moderada, 1 e 1,5. Injúria profunda, 2 e 2,5, tá? Nós sabemos que nós encontramos outros comprimentos de agulha também disponíveis para a gente, né, trabalhar, de 0,2, 0,3, 0,75 e até o de 3. Desculpa. Até o de 3 milímetros, tá? Mas aqui, ó, o que eu observo? Que todas as agulhas que têm comprimento inferiores a 1 é injúria leve. Então, o 0,2, o 0,3, o 0,75, tudo entra aqui em injúria leve. Injúria moderada, sempre 1 e 1,5, e a injúria profunda, 2, 2,5 e 3 também, tá? E aqui nessa imagem, olha só, nós podemos visualizar mais ou menos, né, aproximadamente aonde cada comprimento de agulha vai atingir. Então, olha só, eu observo que 0,25 e 0,5 não conseguem chegar na derme, né? Ele tá mostrando aqui do lado epiderme e derme. Já de 1 e 1,5, olha só aqui, 1,5, eu consigo atingir a derme papilar, tá? Então, para mim já é suficiente. Eu vou observar aqui o comprimento mais longo, 2,5, olha só, já está indo mais profundo ali na derme papilar, já chegando na derme
mais próximo, né, da derme reticular, tá? Então, baseado nisso, tá, nessa classificação que eu sempre oriento os meus alunos e utilizo até 1,5, tá? Comprimentos de agulha até 1,5, porque eu realizo injúria leve, realizo moderada, eu promovo estímulo mais superficial, então normalmente esse estímulo que não atinge derme, eu posso utilizar quando eu desejo somente permear os princípios ativos, fazer somente o drug delivery, quando eu desejo atingir a derme, eu utilizo 1 e 1,5, tá? Quando que eu desejo atingir a derme? Quando eu quero estimular colágeno, tá? Então, no caso, né, no nosso envelhecimento para rugas e flacidez, eu preciso trabalhar com 1 e 1,5, que eles vão conseguir atingir a derme e desencadear o processo inflamatório e o reparo tecidual, tá? Estes quadrinhos aqui também foram retirados do artigo, esse artigo ele está nas referências, né, para quem queira ler na íntegra, tá? E aqui, então, a classificação, que eu já coloquei ali para vocês, e aqui, olha só, o que ele sugere de tratamento, indicações para cada tipo de injúria. Então, o que eu consigo com uma injúria leve, que são estes comprimentos de agulha, 0,25, 0,5, né, que nós falamos, na verdade, tudo abaixo de 1. Consigo entrega de drogas, né, que seria, então, o drug delivery, a entrega de ativos cosméticos, tratar rugas finas e mais superficiais, melhoria de brilho e textura. Tá? Já se eu desejo tratar a flacidez cutânea, rugas médias, promover um rejuvenescimento global, eu já devo realizar uma injúria moderada. Então, são os comprimentos de 1 e 1,5, tá? E injúria profunda são mais utilizados, né? Eles indicaram, né, aqui no artigo, para tratamento de cicatrizes deprimidas distensíveis, que são as cicatrizes atróficas, estrias e também cicatrizes onduladas e retráteis, tá? Então, essa é a classificação do tipo de agressão, de acordo com o comprimento de agulha, e o que eu vou conseguir tratar, tá? Com cada nível de agressão. Aqui para mostrar para vocês os dois mecanismos de ação, tá? Da síntese de colágeno. Então, eu tenho aqui uma via não inflamatória e uma via inflamatória, tá? Então, eu consigo estimular colágeno trabalhando mais superficialmente via queratinócitos, quando eu utilizo agulhas mais curtas, tá? Então, isso aqui, olha só, tem a fonte aqui para vocês. Então, segundo esse autor, ele diz que eu consigo estimular pela via queratinócitos, então vou realizar com agulhas curtinhas, somente na epiderme, via fator de crescimento TGF-beta3, tá? Onde o fibroblasto vai produzir colágeno a partir de uma lesão epidérmica com inflamação reduzida, sem sangramento, tá? Porém, aqui eu consigo tratar rugas finas, que é aquela classificação da injúria leve, tá? Rugas finas, mais superficiais. Se eu já tenho rugas moderadas, sulcos mais profundos, eu já vou realizar através da inflamação, via plaquetas. Os fatores de crescimento são o TGF-beta1 e beta2, onde o miofibroblasto produz um colágeno cicatricial. Tá? A lesão é dérmica, a inflamação é um pouco mais exacerbada e nós visualizamos um sangramento, tá? Um sangramento controlado também. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as características da técnica, só para mostrar para vocês os 3 tipos que nós temos de microagulhamento hoje, né? Que antigamente era só o microagulhamento mecânico, com o roller de microagulhas, onde o instrumento utilizado é um rolo de polietileno encravado por agulhas de aço inoxidável e estéreis, alinhadas simetricamente, em fileiras, perfazendo um total de 540 unidades, em média, tá? Mas o que nós mais encontramos realmente são de 540 unidades. Variando segundo o fabricante. Aqui todas as possibilidades de comprimentos, de agulhas que nós mais encontramos, que eu já comentei, né? Aqui a forma de se aplicar com o uso de um acessório que nós chamamos de Dermapen, tá? Que é um aplicador semelhante a um dermógrafo de micropigmentação, ele realiza o microagulhamento elétrico, tá? Então, no microagulhamento mecânico, que eu tenho o roller, eu vou deslizando e ele vai rolando na superfície da pele e promovendo as micropunturas. Aqui eu tenho um movimento, tá? De sobe e desce do cartucho de agulhas e eu vou deslizando a ponteira sobre a pele e ele vai, sobe e desce, e com isso ele vai perfurando a pele.
tá? Então, aqui é o equipamento, esse aqui no caso, né, que foi o primeiro equipamento com Anvisa, tá? Aqui pra gente, que é da marca Smart. Agora já tem outras marcas que tem, mas esse foi o primeiro com Anvisa. Tem 5 velocidades, as agulhas de 0,25 até 2,5, tá? Bateria, você pode ligar na tomada ou usar somente a bateria, tá? E aí isso vai muito da prática, da vivência de cada pessoa e daquilo que você tem mais, às vezes, facilidade, mais habilidade. Quais são as vantagens, né? Aqui no caso do microagulhamento elétrico, principalmente é que o cartucho de agulha, ele é mais em conta do que o roller, mas o equipamento é mais caro, então você vai fazer um investimento maior no equipamento, tá? Então, enquanto você compra um roller por 100, 120 reais, às vezes até um pouco mais barato, aqui você vai pagar em torno de 1.800, 1.600 reais o aplicador e o cartucho de agulha é 30. Então, a médio prazo, você recupera o seu investimento e você tem a possibilidade de trabalhar esses comprimentos em uma mesma sessão, porque você regula aqui, no equipamento. Já o roller, você compra o roller e é aquele comprimento de agulha, você vai trabalhar o mesmo em toda a face, tá? O que não é impossível, né? Mesmo regiões mais delicadas, você trabalha com mais leveza, outros você, né, realiza mais passadas, onde a pele é mais espessa, tá? Tem como trabalhar, mas essas são as vantagens, né? O roller é um investimento menor no início e aqui você tem um investimento maior, depois você gasta menos e tem essa possibilidade, tá? Então, aqui mostrando o mecanismo de ação dos dois, né? Aqui, né, quando eu vou rolando e as agulhas vão perfurando, e aqui, quando eu vou deslizando o aparelhinho, né, o dispositivo, e ele vai, a agulha sobe e desce, perfurando a pele, tá? Então, nos dois, o que que nós visualizamos? A agulha não penetra totalmente, ela penetra em torno de 50%, 70% do seu comprimento na pele. E esse é o mais recente, o microagulhamento com sistema de infusão, também lançamento dessa marca, Smart, eles chamaram de Smart Infusion, e a proposta é de se realizar uma infusão transcutânea, ou seja, um drug delivery mais eficiente, com maior volume de ativos, que permeia instantaneamente também na profundidade controlada, porque eu tenho também os comprimentos, né, de agulhas de 0,5, 1 e 1,5, então uma entrega simultânea, né? Eu observo na superfície, né, desse aplicador que eu já tenho os ativos aqui dentro, eu vou pressionando na superfície da pele, ele vai furando e já dispensando o produto, tá? Em termos de custo-benefício, ele sai mais caro do que os outros dois, quando você vai realmente, né, avaliar isso, colocar na ponta do lápis, mas eu gostei bastante desse aplicador para couro cabeludo, né? Não é o foco aqui da nossa aula, em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas para tratamento de alopecias, de queda capilar, eu achei bem interessante, tá? Então, aqui mais só para vocês conhecerem essas outras possibilidades. Com relação ao uso de anestésico, tá? Então, eu coloquei também aqui uns slides para vocês. Esse primeiro slide é a orientação deste artigo, dessa publicação, tá? Eles orientam isso, sem anestésico, com anestésico tópico, o tipo do anestésico, tá? De acordo com o comprimento da agulha, tá? E aqui a minha orientação e o que nós observamos, né, nas áreas que estão atuando com a técnica. Então, profissionais de dermatofuncional, né, fisioterapeutas e estética, utilizam a lidocaína entre 5% e 10%, tá? Então, aqui tem uma sugestão, tá? De um spray, que é mais indicado ele é indicado para mucosas, mas eu posso utilizar na superfície da pele também. Então, qualquer formulação, né, com este anestésico e nessas concentrações, uso tópico, tá? E médicos e dentistas podem utilizar bloqueio anestésico e podem utilizar topicamente também lidocaína, tetracaína, como é o caso desta outra sugestão aqui à direita. Tá? Eu, na verdade, prefiro sem anestésico, tá? Porque o anestésico, ele atrapalha um pouquinho ali na questão do momento da aplicação, porque qualquer anestésico você tem que aplicar em torno de uns 30, 40 minutos antes, né? Depois você vai remover da superfície da pele, então você já higienizou, aí você passa, aí você vai higienizar novamente, né? E ele vai controlar um pouco esse desconforto. Então, assim, eu coloco a sugestão para aquelas pessoas que realmente não toleram, tá? E tem até os casos que você vai ter que partir para um outro recurso, tá?
Então, ele é um procedimento técnico dependente, não deve exercer pressão exagerada, os movimentos de vai e vem vão guiar-se por um padrão uniforme de petecas em toda a área, então eu preciso observar o surgimento dessa hemorragia pontiforme, em algumas eu observo o sangramento, né? Tem algumas regiões, como a região zigomática, tá? Ou malar, que a pele normalmente é mais espessa em todas as pessoas e que é mais difícil visualizar. Mas quando nós falamos de rejuvenescimento, principalmente, região frontal, glabelar, área dos olhos, normalmente a gente já visualiza uma resposta mais rápida, tá? Eu oriento, né, de 10 a 15 passadas, o artigo também é se orientado na mesma direção, eu costumo fazer dessa forma, tá? Pelo menos 4 cruzamentos. Só para a gente ter uma ideia, 15 passadas permitem esse dano de 250 a 300 ponturas por centímetro quadrado, tá? Aqui, então, só para mostrar o que são, né, estes 4 sentidos, tá? E aí eu vou, em cada um desses sentidos que eu vou realizar, de 10 a 15 vezes, então a gente tem que ter realmente bastante cuidado, bastante controle na hora da aplicação, para não fazer igual lá a barriguinha do porco, tá? Aqui, olha, também, né, uma sugestão, né, de aplicação, essa sugestão com o roller, com o derma roller, então trabalhando ali em uma mesma região, um quadrante, os 4 sentidos. Aqui já uma sugestão com dermapena, onde a gente observa, olha, aqui em cada região eu posso utilizar comprimentos diferentes de agulha, de acordo com a espessura da pele. E aqui também, né, algumas regiões trabalham 3 sentidos, horizontal, vertical e diagonais. Aqui trabalham em 4 sentidos, tá? E vou realizando aí esse mapeamento em toda a face. O que é tranquilo para a gente observar, a gente não se confunde, como às vezes em outros recursos, onde eu fiz, onde eu não fiz, porque sempre vai apresentar um eritema, né? Só para lembrar que peles mais finas e frouxas, como é a pele fotoenvelhecida que nós vamos tratar, essas petequias tendem a surgir mais rapidamente. Peles mais espessas e fibrosadas, como aqui, esse exemplo, né, de cicatrizes atróficas, estas petequias, né, se lembram que são as petequias, né, hemorragia pontiforme, elas demoram mais para aparecer, tá? Esse slide aqui é aquele quadrinho que eu já mostrei para vocês, está exatamente igual. E aqui as indicações que estão direcionadas para o rejuvenescimento, né? Então, como veiculador de ativos, seja para rejuvenescimento ou para despigmentação, no caso das melanoses também, vai ajudar um pouco no clareamento, ele vai promover um incremento de 40% a 500%, tá? Então, nós temos no nosso arsenal de recursos terapêuticos outras propostas para permeação de ativos, mas ele acaba sendo mais eficaz, tá? Para estímulo isolado no rejuvenescimento da face, melhorando coloração, textura e brilho, para tratamento de rugas e flacidez. Tá? Então, aqui algumas imagens, só para mostrar para vocês, olha só como ocorre aqui na região frontal, o porejamento de sangue, então não precisa muito mais do que isso, tá? Às vezes tem algumas peles que sangram um pouquinho mais, e aí eu não preciso ficar insistindo, né, na mesma região. Aqui, olha, na verdade, está assim mais avermelhadinho, porque foi aplicado o produto sobre a área com sangramento, tá? Não é o que eu oriento, eu não concordo, eu prefiro limpar a região com soro fisiológico, né? Então, eu apliquei o roller, ocorreu o sangramento, eu limpo com soro fisiológico e depois eu aplico o ativo, tá? Esse sangue na superfície, ele vai se oxidar, escurecer, eu vou ter que limpar e daí já vou retirar todo o ativo. Por mais que a gente sabe que ocorre um fechamento, né, que na literatura a gente encontra entre 1 e 4 horas para fechar essas microponturas, eu gosto de aplicar logo após, em cada quadrante eu termino, limpo, já aplico, e que a pessoa vá e fique até o dia seguinte sem lavar esse rosto, tá? Aqui, olha só, quando eu observo algumas regiões que eu não consigo o porejamento nem o surgimento de petequias, eu preciso visualizar esse eritema moderado a intenso de uma forma mais homogênea possível, tá? Essa região aqui, olha só, de pálpebra fixa, que a gente não observa o eritema, eu posso fazer também com cuidado, não tem problema passar o roller sobre a sobrancelha, mas para estimular também, né, e promover um levantamento ali do olhar, da pálpebra. Aqui também, para visualizarem, olha só, aqui é a mesma pessoa, né? Aqui na região frontal, esse porejamento leve, aqui na região de linhas, que é onde a pessoa precisa, né? No rejuvenescimento eu já trabalho um pouquinho mais, mas sempre eu tenho que ter, né, bastante cuidado.
Aqui um antes e depois, tá? Normalmente são indicadas um mínimo de 3 sessões, tá? Então, até tem aqui um slide que eu indico entre 3 e 6 sessões. É claro que depende do problema, isso é para iniciar, e aí nós vamos acompanhando e observando, né, a resposta. Aqui coloquei todas as contraindicações possíveis, só para que vocês se lembrem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma, podem me perguntar. Atenção para o uso único do roller ou do cartucho de agulha ou do infusion, tá? E para acessórios, né, instrumentos que tenha registro da Anvisa, tá? Isso aqui é imprescindível. Então, o descarte vai ser aqui nesse tipo de coletor para material perfuro cortante, tá? E ele vem em uma caixinha, que aí tem um plástico grau cirúrgico, um estojinho, e depois o roller. Aqui eu vou descartar somente o roller, tá? Ou o cartuchinho de agulhas, tá? O restante pode ir no lixo comum. Aqui algumas vantagens do microagulhamento, aquilo que nós já falamos, eu consigo um estímulo sem remover a epiderme, consequentemente a cicatrização é mais rápida, com risco de efeitos colaterais reduzidos, quando eu comparo com outras técnicas, e a pele vai se tornando mais resistente, menos suscetível ao fotodano, e eu posso realizar com cuidado, tá, em todos os biotipos e fototipos. Qual deve ser o meu cuidado maior com relação aos fototipos? Fototipos mais altos, pelo risco de hipercromia pós-inflamatória, tá? Aqui também mais para lembrar, né, como um lembrete aqui para vocês com relação às orientações do pós-microagulhamento. Então, até 12 horas eu tenho que ter todos esses cuidados, né, de não manipular, lavar o rosto com água fria, evitar contato com animais. Aqui, olha só, não aplicar o FPS, o fotoprotetor, já vou comentar sobre isso com vocês, tá? Não ficar um tempo excessivo exposto a telas de celular e computador, na verdade, fontes de luz visível, né? Não é só a questão do sol, por isso que nós, profissionais, preferimos não utilizar o termo protetor solar e sim fotoprotetor, fotoproteção. Por quê? Porque é a proteção da luz, todo tipo de luz visível, seja do sol, seja uma luz artificial, né, de uma lâmpada, de uma tela, tá? Se houver desconforto, compressas com soro fisiológico gelado. Em 24 horas, não usar maquiagem, não fazer exercícios que aumentem a sudorese, evitar formas de calor, proibido piscina e cabeleireiro. Aqui, então, as sugestões, né, de protocolo para rejuvenescimento. Então, eu desejo utilizar o microagulhamento tanto para drug delivery quanto para induzir colágeno. Então, o drug delivery, normalmente, quando eu quero melhorar a textura, brilho, hidratação dessa pele, área dos olhos, porque eu coloquei área dos olhos? Porque eu posso trabalhar com agulhas mais curtas, já que é uma pele, né, mais fina, mais sensível. Se houver presença de hipercromias, que eu desejo clarear estas manchas escuras, drug delivery, tá? Já quando eu quero tratar flacidez, rugas, e às vezes acontece que essa pessoa ela já tem uma pele mais madura, uma pele flácida com rugas e tem cicatrizes atróficas lá da juventude, que apresentou um quadro de acne, um quadro mais severo, que deixou cicatrizes, eu já trato também tudo junto, tá? Só o fato de reduzir a flacidez, as cicatrizes já são bastante suavizadas, tá? Indicado entre 3 e 6 sessões, e o intervalo entre uma sessão e outra de 2 a 4 semanas, né? Alguns autores falam em 21 a 24 dias, tá? Então, 2 semanas, 15 dias, se eu estou realizando apenas drug delivery. Então, são as agulhas menores do que 1, né? Quando eu já vou trabalhar a indução de colágeno, agulhas de 1 e 1,5 e todas as outras maiores, né? O intervalo de 4 semanas, pelo menos 21 dias, ok? Nós estamos já passando um pouquinho do nosso horário, mas acho que está ok, né? Essa observação com relação ao fotoprotetor. Então, até mais ou menos, um pouco menos de um ano atrás, eu sempre orientava: não vamos utilizar fotoprotetor no final da sessão. E isso até era uma situação que me incomodava um pouco, porque nós sempre insistimos muito nisso, em
finalizar os procedimentos faciais com filtro solar, né? Não esqueça do fotoprotetor, não esqueça o filtro, não esqueça. E aí terminava o procedimento, então assim, eu sempre orientava para que se realizasse no final do dia, né? Que não tem uma incidência, né, tão grande da radiação ultravioleta, mas mesmo assim ficava um pouco incomodada e orientava para que a paciente aplicasse em casa após 4 horas. Por quê? Porque o fotoprotetor é um produto para ficar na superfície, eu não desejo que ele penetre, né? Então, enquanto a pele está com orifícios, que existe o risco desse produto permear, eu não utilizava, tá? Mas o que aconteceu aí no último ano, menos de um ano para cá? Não sei se todos vocês conhecem essa marca de cosmético que é a Meso. A Meso encomendou uma pesquisa para o Instituto de Pesquisa da doutora Patrícia Frois, que nós sabemos que é fisioterapeuta, né, dermatofuncional, e ela realizou esse experimento juntamente com o doutor Fábio Borges, também, né, da nossa área, sobre a permeação deste fotoprotetor que eles lançaram, que é o Skin Cover, que é um fotoprotetor 100% físico, para saber se existia permeação na pele, tá? Então, eles realizaram um estudo aqui, uma paciente que seria submetida a uma abdominoplastia, tá? E aí, então, eles aplicaram de um lado, eles misturaram o filtro físico com tinta nanquim azul, e do outro lado um filtro químico, também com a tinta azul. E aplicaram sobre a pele. Aí fizeram uma oclusão, e ela ficou algum tempo com essa mistura aí na superfície da pele, e depois ela foi fazer abdominoplastia, então todo esse quadrante, todo esse retalho aqui foi removido. E aí essa pele foi para análise. E aí o que foi observado? Do lado que se aplicou o filtro químico, existia a presença de micropartículas do pigmento azul. Eles utilizaram o pigmento azul como um marcador, né? E observaram do lado com filtro químico. E do lado que utilizaram filtro físico, não, tá? Então, a partir desse momento, nós podemos indicar eu costumo indicar o uso do fotoprotetor, desde que ele seja 100% físico, tá? Lembrando que ele é bem chatinho de espalhar, fica bem branco, então tem que espalhar rápido, senão ele já seca, então ele é um pouquinho mais difícil para aplicar, tá? Mas ele é o que pode ser aplicado. Então, eles desenvolveram esse trabalho, que tem comprovação dessa marca, mais de qualquer outra marca que seja, né, que eles tenham como comprovar, que seja um fotoprotetor 100% físico, também pode ser utilizado. Aqui, as sugestões de recursos associados, né, que eu comentei lá no comecinho, o que pode ser utilizado em associação dentro do plano de tratamento. Então, quando o paciente chega para a gente, nós realizamos aquela avaliação, você vai traçar para ele um plano de tratamento, dentro desse plano, quantas sessões de cada recurso, quantas vezes por semana ele vai, né, e aí, quais os recursos você vai utilizar. Depois, a partir disso, você vai desenvolver os seus protocolos. Qual é a sequência, o passo a passo de cada sessão de tratamento, tá? Então, dentro desse plano de tratamento, associado com o microagulhamento, eu posso utilizar peelings químicos epidérmicos, tá? Peelings mecânicos, também superficiais. Posso associar com radiofrequência, a associação do microagulhamento com a radiofrequência é excelente, nós sabemos que a rádio também, né, estimula colágeno de uma forma muito satisfatória, então eu posso alternar os recursos. Aqui eu coloquei a associação com a luz intensa pulsada, principalmente quando existe a presença das melanoses, porque ela trata de uma forma mais satisfatória, tá, do que o microagulhamento, e também para os casos de rosácea, tá? Então, às vezes a pessoa tem a rosácea, nós sabemos que a rosácea é uma das contraindicações do microagulhamento, vocês vão ver lá na listinha, mas às vezes a pessoa apresenta um quadro mais leve de rosácea, vocês sabem que a rosácea ela é classificada em 4 estágios, assim como a acne, né? E o estágio 1, que é chamada de eritema tutelangiectásica, tá? Então, onde eu observo a presença de microvasinhos sobre uma base avermelhada, normalmente na região malar ou zigomática, ela é muito delimitada àquela região. Então, às vezes, se a pessoa está incomodada
incomodada com uma ruga na região frontal, corrugadora, até às vezes um pouquinho orbicular dos olhos, eu posso fazer o microagulhamento nessas outras áreas e tratar a rosácea com a luz intensa pulsada, tá? Ou tratar as melanoses solares com a luz intensa pulsada. Aquela vermelhidão que as pessoas às vezes apresentam na lateral do pescoço, que é chamado de poiquilodermia de Sivate, também eu posso tratar com a luz intensa pulsada, tá? Então, são todas, né, alterações que estão envolvidas em um mesmo quadro clínico. E o uso dos LEDs, né, também aqueles que estimulam colágeno, principalmente o vermelho, e posso utilizar também o azul para fazer a antisepsia antes, né, do procedimento, antes do agulhamento, exatamente. Aqui eu trouxe para vocês aqui essas duas imagens, né, de situações que eu visualizei, de situações que eu recebo de alunos, de ex-alunos que são profissionais e que me autorizam a utilizar, né, a imagem, sempre protegendo aqui a identidade, né, da pessoa, mas para a gente é interessante a gente estar mostrando, é importante para que cada vez aconteça menos, né? Então, aqui de efeitos adversos, HPI, já expliquei, né? Já falamos, hipercromia pós-inflamatória, cortes e arranhões, equimoses, que são manchas arroxeadas, dependendo da agressão, tá? E do tipo de lesão causada, pode evoluir para uma cicatriz, edema intenso, como é o caso desta imagem, né? Aqui é a imagem da esquerda, lesões acneiformes podem surgir, então, né, após a sessão, aparecer pontos, né, inflamatórios, semelhantes à acne, infecções e transmissão de doenças, tá? Então, todas essas situações eu preciso ter bastante cuidado para que não ocorra, tá? Então, aqui, olha só, um eritema e um edema acentuado, então aqui foi uma associação inadequada, e aqui uma escoriação, um ralado mesmo, com um roller até agulha inferior a 1, mas porque a pessoa não estava atenta e agrediu muito essa pele, tá? Então, e aqui a gente já observa que é um fototipo 3/4, já é uma pessoa com uma quantidade, né, razoável de melanina, o risco de ficar uma hipercromia é muito grande. E aqui, para finalizar para vocês, aqui uma sugestão de protocolo, então já uma sugestão de passo a passo, tá, gente? Então, por que eu dou bastante ênfase aqui? Quem já foi minha aluna sabe essa questão da sugestão, tá? Porque não significa que é somente dessa forma que eu tenho que fazer, não significa que outras formas estão erradas, tá? É uma sugestão, uma ideia de uma sequência de trabalho de uma sessão para as peles envelhecidas, aonde eu vou associar o recurso cosmético, tá? Então, eu vou fazer o drug delivery, além do recurso que eu vou utilizar para preparar, né, essa pele, recurso eletroestético, então tem equipamentos também, e o microagulhamento, tá? Então, a higienização da pele com uma ação pré-peeling, que normalmente eu indico um higienizante, seja sabonete ou gel com alfa-hidroxiácidos, um cosmético com ação delipidante, coloco se necessário, porque é somente para peles mais oleosas, né? O delipidante, ele consegue remover mais esses lipídios, essa oleosidade, o que é importante. A aplicação de um peeling suave. Quais são as minhas sugestões para você utilizar na mesma sessão? Primeiro, que eu preciso identificar a necessidade na pele. Então, se a pele realmente está espessada, está áspera, que eu preciso utilizar esse recurso, tá? E as sugestões são estes peelings mais suaves, tá? Ultrassônico, elétrico, né? O eletropeeling, microdermoabrasão nível 1, tá? Terminei, são recursos que não deixam resíduos na pele. Eu venho e faço antisepsia com a clorexidina alcoólica, 0,5%. Aqui que eu comentei que pode ser feita com o LED azul, tá? E venho para o microagulhamento especificamente, aonde eu vou utilizar, já que eu tenho a pele envelhecida, tanto o drug delivery quanto a terapia de indução de colágeno. Então, eu vou agulhar associado a um cosmético com ativos indutores de colágeno, como, por exemplo, silício orgânico, retinol, ácido hialurônico, vitamina C, o IGF, que é o fator de crescimento insulínico, e também posso associar agentes antioxidantes e antiglicantes. Tá? Antioxidantes voltado para o envelhecimento extrínseco e o antiglicante para o envelhecimento intrínseco. Aqui, como opcional, finalizar com uma máscara, também com ativos para rejuvenescimento, tá? É opcional e eu tenho que
estar atento para não utilizar cosméticos com pigmentos fortes, tá? Esses pigmentos podem penetrar na pele, tá? Então, máscaras coloridas, vermelha, de ouro, azul e tal, nesse momento não, tá? E a fotoproteção se for 100% física, ok? Aqui as referências que eu comentei com vocês, então aqui essa terceira referência é justamente esse artigo, tá, que eu me baseei a aula, e aqui tem outros, também voltados para rejuvenescimento, para hipercromia, mais voltado para drug delivery, tem o livro aqui, né, da professora Mariana Negrão, e nós encontramos vários outros artigos, hoje nós temos muitas publicações já sobre o microagulhamento. Muito obrigada por enquanto, agradeço, espero que tenham gostado, que não tenha sido assim muito rápido, e aí nós vamos abrir agora para as perguntinhas, né? Então vamos ver aqui, eu vou sair da apresentação e vamos lá para o chat para ver se já temos perguntas. Aqui, então, eu tô vendo, acho que, não, vamos ver, tem mais coisa aqui para trás, deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui a Daiane, né, eu já trabalho, gosto muito do resultado. Uma dúvida, seria prudente, nesse momento de pandemia que estamos passando, realizar o microagulhamento? Sou de Santa Catarina, que os atendimentos para fisioterapeutas estão liberados, tomando todos os cuidados necessários, claro. Eu acho melhor evitar. Tá, eu acho melhor evitar, assim, nós temos vários outros recursos, né, Daiane, que não expõem dessa forma, né, que eu vou realizar mais, né, sobre a superfície realmente da pele, então esse momento eu acho que seria mais prudente evitar, tá? Porque o que acontece? Depois a pessoa, ela vai ter a tendência de colocar a mão no rosto, né, de tocar porque causa prurido, às vezes esse aumento da vascularização, uma vontade de coçar, então o contato, né, com outras pessoas, o trajeto da clínica para casa, então eu acho mais interessante não realizar, tá? Aqui também a Daiane, que não vê necessidade, né, do investimento para passar um protetor, realmente assim não é obrigatório, né, então ele seria esse cuidado a mais, principalmente, eu digo assim, para fototipos mais altos e para aquelas regiões onde nós temos uma incidência maior, então assim, norte, nordeste, né, onde tem uma incidência maior da radiação ultravioleta, então aí seria um investimento nessas peles, nesses casos, né, mas realmente não é assim obrigatório. E se você fizer dessa forma, né, priorizando o atendimento no final do dia, que ela já vai para casa, passando todas aquelas orientações, né, eu acredito que realmente não tem necessidade, não tem essa obrigatoriedade, tá? Aí aqui, agradecendo, eu que agradeço a presença de vocês. Realmente, não, Daiane, não é um cuidado extremo, não, eu considero também. Aqui, se eu já fiz o uso de água ozonizada para fazer a asepsia da pele, não. Normalmente, de verdade, na minha prática, eu utilizo muito a clorexidina alcoólica porque eu acho bem prática. E faço essa sugestão do LED azul, a sugestão do alta frequência, né, que nós sabemos, né, que é bactericida, é fungicida, mas nós sabemos que o ozônio, inclusive o alta frequência, eu aplico alta frequência, mas quem é o agente realmente bactericida ali é o ozônio, né? Então eu sei que o ozônio ele é bactericida, bacteriostático, fungicida, então faz sentido. Eu só nunca utilizei, Flávia, né? E eu acabo que quando falo desses diferenciais, para você às vezes não fazer todas as sessões da mesma forma, né? As pacientes se sentem, né, mais valorizadas, às vezes quando você não fica fazendo aquela coisa monótona, toda vez tudo igual, a questão até de você fazer o marketing do seu trabalho, então quando você fala de um microagulhamento biofotomodulador,
modulado, quando você associa com LED, aí você usa o azul antes, usa o vermelho depois do agulhamento, né? Você vai trazer uma proposta diferente para ela também com eficácia, né? Com resultado, tá? Aí aqui, agradecimento, aqui a Daiane gosta de usar a sem álcool. Também, né? O álcool, o que que acontece? O álcool, ele resseca a pele, né? Desidrata a pele. Então, assim, por exemplo, poderia fazer essa antisepsia com álcool 70? Poderia, tá? Mas eu não gosto muito de aplicar álcool 70 na pele. Já a clorexidina alcoólica, ela já tem um teor alcoólico menor, né, do que o álcool 70, mas existem também formas de clorexidina que não são alcoólicas, como, por exemplo, não sei se vocês conhecem a RG Cosméticos, que é uma marca de Curitiba, que é uma marca que foi desenvolvida por uma cirurgiã plástica de Curitiba, a doutora Ruth Graff, e ela tem uma espuma com clorexidina, que ela usa pré-cirurgia, e depois ela recomenda para o home care também das pacientes estarem higienizando a pele em casa. É uma opção também, eu gosto dela, tá? Respondido. Estas que já fizeram, não pulei nenhuma. Rosilene, eu que agradeço, Rosilene, Patrícia, Alice, eu que agradeço pela participação de vocês, e caso tenham mais perguntas, vamos conversando. Perguntas e também colocar a forma que vocês trabalham, né? Interessante, a gente troca informações, experiências, e as outras participantes também, né? Já. Também eu coloquei ali para vocês, né? É verdade, coloco, vamos ver, se eu lembrar. Ai, gente, desculpa, mas eu vou dar uma olhadinha que eu coloco para vocês. É, ali também tem o meu e-mail, se vocês quiserem pedir algum artigo, alguma coisa, e tem também o meu celular, né? Então, o WhatsApp, se vocês também quiserem, às vezes, perguntar alguma coisa que lembra depois, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu colocar aqui para vocês meu Instagram. E no Face aqui tá o nome completinho, tá? Por nada, Daiane, imagina. Depois, qualquer coisa, podem chamar. Deixa eu dar uma olhadinha se eu não pulei nada, acho que nenhuma pergunta. Ai, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Mais alguma perguntinha? Meninas, não fiquem tímidas, podem perguntar. Então, vamos ver.
temos aqui ainda algumas pessoas que não saíram, mas se não tiverem mais perguntinhas, nós podemos encerrar ou não. Ok, então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Ai, que bom, fico muito feliz. Então, nós vamos encerrando, tá, por hoje. A próxima nós temos aí no dia 7, tá, na quinta-feira de manhã. E se vocês precisarem, né, entrar em contato, aí já tem as redes, e-mail, Instagram, Facebook, tudo, tá bom? Um abraço a todos, bom descanso e até a próxima.